tirei da minha pilha de leitura e eu tô trazendo aqui pra você nesse programa a resenha do ônibus Aniquilação a Conquista. Não confunda com o Aniquilação, que é um ônibus que faz parte aí dessa série, é o primeiro desta série, são dois, tá? Esse aqui, continuação desse. Esse aqui já teve resenha aqui no canal, faz um tempinho já, mas você pode conferir no link na descrição a resenha desse trabalho aí, a Aniquilação. Pois é, agora eu fiz a leitura desse trabalho aqui, tem conta com mais de 872 páginas, tem muita coisa bacana pra gente falar sobre esse trabalho e claro, você vai saber todos os detalhes aqui deste trabalho. Agora, será que é preciso ler Aniquilação para ler Aniquilação a Conquista? É uma continuação, mas tem que ler, né? Quais são os detalhes? Ele é como o ônibus da Aniquilação, que tem aqueles extras muito legais ali, falando no final de cada capítulo sobre a inteligência de Xandar, a inteligência dos Nova, da Tropa Nova. Vamos saber todos os detalhes agora sobre esse trabalho. Quero fazer um convite pra você. Calma que não é merchan, não. Calma que não é jabá, não. É um convite muito legal pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. É o seguinte, eu tô gravando esse vídeo, eu tô trazendo esse conteúdo pra você no dia 30 de abril. No dia 1º de maio, feriadão, dia do trabalho, 1º de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma live especial com uma tier list. Eu vou comentar 40 ônibus que eu li da Panini. Na verdade, esse aqui, o Aniquilação à Conquista, nem vai estar nessa live, porque esse aqui já passou dos 40, tá? Mas eu li 40 ônibus da Panini, Marvel, DC, Star Wars, e eu vou comentar estes ônibus numa live muito bacana, onde eu vou falar quais são os que eu gosto mais, quais são os que eu gosto menos, vou responder perguntas, tirar suas dúvidas. Eu acho que isso é muito bacana para que você possa, inclusive, tirar suas dúvidas aí para próximas compras, né? Afinal de contas, tá enchendo, hein? Tá enchendo o estante aí de ônibus, muitas publicações saindo. Eu sei que você, assim como eu, gosta desse tipo de publicação, senão você nem estaria vendo esse vídeo de resenha de um ônibus, né? É verdade! E agora você tá querendo saber quais são os melhores e tal, os que eu li, os 40 que eu li, eu vou fazer uma live para tirar suas dúvidas a respeito desse tema, fechou? A live vai ficar gravada aqui no canal, então mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, muito depois, vai aqui na descrição porque tem o link para você assistir esse programa. Dependendo de quando você assistir, já não é mais live, já não tá mais ao vivo, já é programa, você vai assistir no replay, mas vai ficar gravado aqui. É claro que você que está assistindo antes, você vai participar da live, porque eu quero a sua presença ali, vou tirar suas dúvidas, tenho certeza que vai ser muito, muito bacana, vai ser muito divertido esse bate-papo, tá bom? Então você assiste aqui a resenha que eu vou apresentar para você de Aniquilação à Conquista. O final do programa vai aqui na descrição. Vou deixar no fixado... Eu sempre confundo, eu sempre erro para falar isso, cara. Vou deixar no fixado do comentário. Pelo amor de Deus, Charles. Você é um comunicador, Charles. Você é um comunicador. Fala o negócio direito, Charles. Vou deixar no comentário fixado o link... o link dessa live também para você assistir, tá bom? Vai ser muito bacana, vai ser um bate-papo muito divertido. Tô ansioso, vai ser muito legal. E claro, você vai compartilhar também, né? Pega o link aí, compartilha com a galera, traz um montão de gente para esse bate-papo de amanhã às 20 horas, 1º de maio de 2024, às 20 horas, live aqui no canal, fechou? Fechou, ótimo. Recado dado, bora conferir todos os detalhes de Aniquilação à Conquista. Tá aqui o bichão, eu não fiz vídeo de primeiras impressões dele não, então eu vou te mostrando aqui alguns detalhes desse ônibus que é muito bonito, tá? O pessoal reclama muito que os ônibus da Marvel tem geralmente aquela capa preta, não é o que acontece com os ônibus dessa série aqui, Aniquilação. Olha, são muitos escritores participando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui de lado para te mostrar alguns detalhes dessa sobrecapa. São muitos criadores aí, são vários escritores trabalhando. Aqui você tem inclusive a biografia de todos eles. Você tem Kate Giffen, por exemplo, trabalhando. Mas assim, os caras que mais estão presentes nesse projeto aí é realmente o Dan Abnett e o Andy Lanning, tá? São os dois nomes mais presentes neste trabalho aqui. Aqui você tem o Nova, que é o grande protagonista, na minha opinião, das duas séries, tanto a Aniquilação como a Aniquilação à Conquista. E eu já vou voltar nesse tema aí, porque tem uma informação bacana para você que está querendo saber detalhes a respeito desse ônibus. Olha que ônibus bonito. Você tem aqui o Ultron versão Falange. O que é isso, Charles? Eu vou explicar já. Vou explicar para você os detalhes aqui. Essa série que saiu ali 2007, tá? 2007, 2008.
Na verdade, é uma coletânea de séries que forma uma grande saga, já vou falar detalhes sobre isso também. E esse material dentre as várias, os vários pontos que eu poderia indicar da importância desse trabalho, é que aqui você vai ver a gênese do Guardiões da Galáxia como a gente conhece hoje. Os Guardiões da Galáxia, eles são muito antigos, tá? Mas os Guardiões ali dos anos 70, dos anos 80... que tinha aquele, como é que era, meu Deus? Águia Prateada? Acho que era isso o nome do herói, não me lembro agora. Mas era um personagem, cara, é muito diferente. O Guardiões da Galáxia que fizeram sucesso no cinema, que todo mundo conhece, o Guardiões do James Gunn e tal, eles tiveram a sua gênese, a sua origem neste trabalho aqui. Logicamente tem conexão com a primeira história ali, com a aniquilação, né? Mas é na aniquilação, a conquista, que você vai ver mais a fundamentação desses personagens. Aí tem um primeiro ponto. Você gosta dos Guardiões da Galáxia, se você gosta desses personagens aí, da Nebulosa, da Gamora, do Rock Raccoon, esse universo cósmico da Marvel, né? Aqui você vai encontrar a origem de muitos desses personagens, o desenvolvimento desses personagens, como a gente veio a conhecer no cinema. Eles já existiam, muitos deles já existiam bem antes, não é? Só que eles não eram personagens que tinham assim um holofote muito grande sobre eles, eles vão ganhando a partir dessa série, depois com o cinema, então com os filmes, aí eles arrebentaram, hoje muita gente conhece, não é? Vamos lá, galera, é o seguinte, ó, eu vou começar explicando para você aqui que este ônibus, ele é um trabalho mais complexo quando se trata de leitores que não conhecem nada da Marvel, tá? Então assim, se você é alguém que não conhece nada da Marvel, você está realmente iniciando nos quadrinhos, você vai ter que ler com uma atenção triplicada isso aqui. Por quê? Porque ele tem uma estrutura narrativa que vai envolver várias séries, eu já vou te mostrar isso, tá? Eu tô deixando várias pontas abertas aqui, eu vou fechar tudo direitinho para você. Então é um material que ele demanda que você tenha uma atenção triplicada caso você não conheça, inclusive fazendo pesquisas de personagens. O próprio trabalho vai te ajudar nisso, certo? Te trazendo algumas informações na parte de extras, já vou mostrar também, que vão te ajudar, que vão te auxiliar nesse processo de compreensão da narrativa. Se você não sabe nada sobre o histórico cósmico da Marvel, você não sabe, por exemplo, da série ali do Warlock, do Capitão Marvel, das lutas ali, tanto do Marvel, do Adam Warlock contra o Thanos, você talvez fique um pouquinho emperrado nessa leitura. Não por causa do roteiro, embora seja um trabalho que tem uma quantidade de textos, em geral, tá? Porque são vários escritores, mas em geral ele tem uma quantidade de texto média. Mas quantidade de texto não necessariamente quer dizer que o trabalho vai ser emperrado para ler. Pouco texto também não quer dizer que vai ser ágil a leitura, tá? Isso aí depende muito da construção da história. E no caso aqui, existe uma quantidade de texto um pouquinho acima para os padrões atuais, porém isso não emperra a leitura. É um ônibus que você consegue ler muito bem, com muita fluidez. Mas essa fluidez depende muito do teu conhecimento de universo Marvel. Se você é alguém que está iniciando, olha a dica aqui, ó, presta atenção nessa dica. Você está começando a comprar ônibus agora, talvez, apenas talvez, esse aqui não seja o mais indicado para você. Eu digo isso porque tem gente que encara na boa, não, é um desafio, eu vou ler e tal. Mas você tá de repente começando a ler ônibus agora, você tá querendo ler um material sem erro, assim, cara, eu quero comprar um negócio para ver se eu gosto, eu não quero errar na primeira escolha no sentido, né, de começar a ler o trabalho e me cansar do trabalho. Eu quero ler uma coisa que eu leia com mais agilidade, sem ficar pensando muito e tal. Esse aqui não é indicado para você. Este ônibus, ele é mais indicado, tá? Entenda o que eu estou dizendo aqui. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas eu estou tentando criar aqui um estereótipo, tá? No sentido de te ajudar. Se é alguém que está começando a ler quadrinhos agora, está começando a conhecer o universo Marvel e tal, pô, eu quero comprar meu primeiro ônibus, eu não indicaria necessariamente esse aqui por conta de ser um material que demanda um pouco mais de conhecimento para que a sua leitura seja mais fluida. Tá? Se você é alguém que já é das antigas, que já leu o quadrinho, pô, você conhece a Trilogia do Infinito, você conhece a Guarda do Infinito, você conhece o Adam Warlock, você sabe quem que é o Thanos, tá? Pô, aí beleza, aí você vai ler isso aqui com muita fluidez, com muita velocidade. Ok? O próprio material tenta ajudar a gente. Eu já mostrei, eu recomendo fortemente, tá? Que depois que você assistir esse vídeo aqui, assista a resenha que eu fiz do Ônibus Aniquilação, porque lá tem vários extras, eu não vou perder tempo aqui mostrando esses detalhes pra você, mas assista porque você vai ver que o Aniquilação, ele já tem
muitos extras ali, muitas informações que vão auxiliar você no seu processo de leitura. Beleza? Ó, você vê aqui, inclusive, que tem aqui a gênese dos Guardiões da Galáxia, o Groot, tá diferente do que a gente conhece no cinema e tal. É o desenvolvimento dos personagens, até o Rocket Raccoon tá um pouquinho diferente, né, hoje em dia e tal. E era uma equipe diferente. Aqui ainda eles não se chamavam Guardiões da Galáxia, mas aqui, por exemplo, quem vai liderar aqui, o Senhor das Estrelas ele vai liderar, mas tem outras figuras aqui, né, que tem lá o poder do universo, lembra desse Capitão Cometa, vai aparecer aqui também e tal. É diferente um pouquinho do que a gente conhece. Bom, vamos lá, eu vou mostrar os extras pra você entender do que eu tô falando, tá? Deixa eu voltar aqui. É o seguinte, pô, eu queria ler o Aniquilação, mas de repente eu queria começar por esse aqui, A Conquista. Vai funcionar? Então, mesma coisa, depende do teu conhecimento do universo Marvel, e se você começar por esse aqui, você vai ter necessariamente que ler estes extras para você compreender os eventos que aconteceram no ônibus anterior, que é o Aniquilação. Mas eu considero que uma pessoa que tenha pouco conhecimento do universo Marvel, que não tenha lido, ou que não tenha lido, às vezes você já até tem um conhecimento bom, mas você não leu o Aniquilação, esse resumo aqui, talvez ele mais te atrapalhe do que te ajude. Porque ele vai mostrar aqui vários núcleos de ação. Essa é uma característica das duas histórias, tá? Que é uma sequência da outra. Então elas têm uma característica de construção narrativa, de saga, que é muito parecido com aquilo que acontecia, por exemplo, em histórias dos X-Men nos anos 90. Você tinha várias equipes, vários núcleos, vários grupos ali, enfrentando uma mesma ameaça, mas você vai acompanhando esses vários grupos na sua, digamos assim, na sua peculiaridade, enfrentando na sua individualidade, né, enquanto grupo ali, enfrentando essas ameaças, que é sempre a mesma ameaça. Então tem uma ameaça que é a mesma ameaça para todo mundo, mas cada grupo tem a sua própria dinâmica. E aí você vai lendo isso, e aí você vai, à medida que você vai conseguindo avançar na leitura, você vai conseguindo conectar esses pontos. Beleza. O que acontece aqui é um resumo geral do primeiro ônibus, mas esse resumo, na minha opinião, é excelente para quem leu o primeiro ônibus. Para quem não leu o primeiro ônibus, ele vai talvez até atrapalhar. É um resumo bem grande, ó, onde ele vai falando sobre todos os eventos que aconteceram na Aniquilação. Então uma dica, se você leu o primeiro ônibus da Aniquilação, comece a leitura por esse resumo aqui, ó. Começa por aqui, porque você vai relembrar vários pontos. É um ônibus complexo, porque, insisto, são vários núcleos. Aqui você vai conseguir relembrar de vários pontos. Isso aqui funciona quase como, não é nem um resumo, são anotações de leitura. É como se alguém fizesse uma anotação e te passasse. Olha, você leu lá o ônibus da Aniquilação, pô, várias coisas acontecendo, né? Vamos ler aqui para você relembrar. Aí você lê isso aqui, você vai conseguir relembrar legal. Show de bola, tá? Aí a gente avança aqui nesses, ó, várias páginas para você entender a complexidade da saga. Não é uma saga das mais simples. Eu falei Capitão Cometa, é Capitão Universo. Eu sempre confundo. Isso aqui, ó, vai ter o Capitão Universo, ele vai ter um resumo. Não é um resumo, cara. Isso aqui é uma biografia muito bem escrita, muito bem elaborada. Olha só, quantidade de texto aqui, te dando vários detalhes sobre esse personagem. Ali onde esse poder o poder único ali do universo, né, o poder cósmico ali do Capitão Universo, ele já teve várias entidades, ele já se apoderou de várias pessoas, até o próprio Homem-Aranha já utilizou isso. Se você leu a Epic Collection lá do Homem-Aranha, você viu que em determinado momento ele foi controlado por esse poder. Aí você tem a Deathcry, que vai fazer parte do grupo ali junto com o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, o Groot. Tem a primeira aparição. Cara, olha que legal, cara. Olha que legal aqui esse extra, muitos detalhes aqui. Meio Mundo é um conceito que vai aparecer na história também. A Mantis é uma personagem que aparece bastante dos Vingadores clássicas aqui. Aqui ela tá atualizada e a gente vai ver essa história acontecendo. Aqui a gente tem a questão da Falange também. E aqui da Falange, deixa eu explicar para você porque é importante. A Falange, cara, a Falange são ali essa entidade, esse construto tecnológico, não é tecno-orgânico, tecnológico, que vai ter uma atuação muito grande aqui. A história eu já vou te falar do roteiro. E essa Falange, sim, é aquela mesma da qual pertence o Warlock. Tá? Não confundir com Adam Warlock, é um outro Warlock. Leitores das mais antigas, leitores mais experientes sabem de que eu tô falando. Aquele personagem que fez parte, personagem sensacional, fez parte dos Novos Mutantes.
e que foi também ali presente dentro de uma saga, no caso a Falange, esteve presente numa saga importante dos X-Men, acho em termos de qualidade de história bem questionável, mas que tem uma importância na cronologia dos mutantes, saiu nesta as maiores sagas dos X-Men aqui, ó, Aliança Falange. Quem leu sabe do que eu tô falando, é esta mesma Falange que vai ter protagonismo enquanto vilão nesta história aqui, junto com o Ultron, que a gente já vai falar disso, tá? Então é esta mesma Falange. Então, é a última vez que eu vou dizer isso. Se você é alguém que conhece do universo cósmico da Marvel, Adam Warlock, aquelas histórias escritas pelo Jim Starlin, Trilogia do Infinito, Thanos, e entende muito bem, por exemplo, os Novos Mutantes, a Aliança Falange e tal, você vai consumir esse material aqui de uma forma muito mais proveitosa, tá? Quem não conhece vai ter que ter uma atenção redobrada fazendo aquela pesquisinha básica ali na internet, beleza? Rock Raccoon aqui, olha que legal, cara, olha que extra legal, sensacional, bem informativo, bonito, com várias imagens, né? Olha só, ele tem esse material, aí depois a gente tem aqui a avaliação de portfólio, tem algumas imagens aqui, alguns estudos, tem um Sinistro aqui, que é um Kree, né, que vai aparecer, e aí a gente vê uma imagem aqui que tem, é uma imagem que foi usada na capa, né, que você tem o Nova, Richard Rider, que é o protagonista das histórias, na minha opinião, ele é a figura mais importante, tem vários protagonistas, mas ele é o mais importante, na minha opinião, até o Peter Quill tem também o seu papel, a Gamora tem o seu papel aí, o Ronan, o acusador, o grande, acho que podemos chamar ele de ditador, né? A grande figura ali dos Krees vai ter uma participação importante, mas os momentos que mais me empolgaram nas histórias nos dois ônibus, é com a participação do Richard Rider, o Nova. Uma dica, tá? Eu não gosto de fazer comparações Marvel DC, porque quando você vai fazer comparação nunca funciona, sempre disse isso. Essas comparações geralmente são comparações muito toscas que não faz sentido. Tem gente que compara o Demolidor com o Batman, isso não faz o menor sentido. Menor, não tem nada a ver um personagem com o outro, né? Compara o Batman com Cavaleiro da Lua, são comparações absolutamente inapropriadas, não faz o menor sentido, mas para quem gosta de Lanterna Verde, quem é decenalta gosta de Lanterna Verde, vai sentir que sim, existem similaridades ali, né, com o Nova. Então se você é alguém, leitor novo, não conheço o Nova, cara, Nova é sensacional e aqui na história ele tem um protagonismo muito grande, a gente vai encontrar várias imagens, olha que legal. A capa aqui, o Nova, que fez parte dos Novos Guerreiros. Né, você tem esse personagem aqui, que é o Sinistro, que vai ter uma participação importante dentro dessa história aqui da Aniquilação à Conquista. Por que tem essa capa aqui com o Nova e o Homem de Ferro? É porque a gente vai ter logo no começo da história o momento em que o Richard Rider, tendo participado da Aniquilação, tendo enfrentado ali o Aniquilador, aquele vilão clássico do Quarteto Fantástico que conseguiu, cara, invadir o universo de matéria. Ele é um ser, o imperador da zona negativa, ele conseguiu abrir um grande portal, tem toda uma explicação aqui no resumo e tal, e para quem leu o primeiro ônibus, ele vai expandir o seu império de antimatéria, vai engolindo tudo, e aí o Richard Rider, o Nova, é uma figura muito importante no combate, a tropa Nova vai ser destruída durante a aniquilação, e o Richard Rider tá cansado, cara, ele quer voltar para casa tal, só que durante a aniquilação a gente viu que ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque a série Aniquilação, a grande invasão do Aniquilador no universo, não foi uma coisa assim que aconteceu uma semana, cara, durou quase um ano. E havia o risco do Aniquilador conseguir chegar na Terra. E o Richard Rider falou, cara, eu preciso avisar os heróis, porque a gente precisa organizar uma resistência, de repente eles podem até avançar para cá, para o universo e tal, e combater o Aniquilador, as tropas e coisa e tal. Só que quando ele vai entrar em contato com a Terra, ele descobre que os heróis na Terra estão em guerra. A guerra civil estava rolando na época. Então, o Richard Rider fica, caramba, não vai dar, cara, não tem como chamar os caras estão lá numa guerra particular. Né? E em contrapartida, os heróis da Terra também não estão sabendo o que está acontecendo lá fora, no espaço. Então, esse sim é um quadrinho que foca... Cara, assim, ó, 99,9% desse trabalho aqui é focado no universo cósmico, cara. Você não vai ver aqui os heróis. Aí a gente vai ver aqui no começo da história que o Richard Rider quer voltar pra Terra depois de todo o combate ali com o Aniquilador. Ele tá cansado, ele tá, cara, tô só um pó, preciso ver minha mãe, meu pai e tal. E aí quando ele volta, ele descobre que tem uma lei de registro. Então a gente vai ter aqui no começo um momento... né, em que o Richard Rider vai ter ali um encontro com o Tony Stark, vai conversar sobre o Tony Stark. O Tony Stark não tá sabendo, cara, ele tá sabendo muito pouco do que rolou, né, durante a aniquilação.
E aí ele tem ali até um confronto com os Thunderbolts, né? Tá bem no começo ali da lei de registro, o Tony ainda é o chefão ali da SHIELD naquele momento, então tem essa referência também, tá? Aí uma explicação aí pra quem não sabe e tal, de repente, por que que o Surfista Prateado, por exemplo, não participou da Guerra Civil? Porque o Surfista Prateado estava enfrentando o Aniquilador, estava enfrentando um monte de dificuldade, você vai encontrar isso no primeiro ônibus da Aniquilação. Beleza? Beleza. Então, para responder definitivamente, dá para ler esse segundo ônibus diretamente? Dá, mas eu não recomendo. Mesmo que você seja um leitor já bastante experiente, não recomendo. Eu recomendo, a minha recomendação forte aqui é que você leia Aniquilação primeiro, depois Aniquilação à Conquista. Tá? Porque toda a trama de Aniquilação à Conquista, ela se baseia em eventos que aconteceram logo anteriormente, que foram os eventos, evidentemente, da Aniquilação. Fechou? Partindo aqui propriamente para a resenha agora do material, eu fiz aqui uma série de elucubrações, de ideias para que você saiba, né, para quem que é mais indicado ou não, para você decidir isso. A gente vai ter o Nova aqui, o Nova, pequeno spoiler, tá? Não é spoiler, já dei spoiler. A tropa Nova é destruída durante a Aniquilação, e aqui então o Richard Hyde ele está com todo o poder da mente global de Shandar. Então assim, ele tem uma mente que fala com ele ali e tal, dá várias dicas, como ele usar o poder. A gente vai ver aqui no começo da história que ele ainda está limpando, digamos assim, os territórios que foram dominados pelo Aniquilador, pelas tropas, e tem vários grupos ainda que estão rebeldes, tem gente que não aceita a paz, tá acontecendo um monte de problema, vários territórios estão devastados, o Império Skrull foi muito danificado. Isso vai explicar depois a invasão Skrull, aquela invasão, né, os Vingadores lá, quando os Skrulls tentam invadir, tem a ver com isso aqui, invasão secreta, né, tem a ver com isso aqui, porque o Aniquilador destruiu tudo, as tropas do Aniquilador, né. Então a gente vai acompanhando aqui o Nova lidando com esses processos. Aí quando ele vai decidir voltar para casa, ele vai passando, ele tá muito cansado, ele tá num limite ali, num extremo, mas ele está indo em vários lugares ajudar, porque tem várias revoltas acontecendo, e aí ele vai chegando em um planeta, vai em outro, e a mente global fala pra ele, cara, você precisa descansar, você precisa comer e tal. Aí ele volta pra Terra. Quando ele chega na Terra, ele encontra um clima muito complicado, os pais dele não aceitam ele, né? Nem sabem, porque agora ele tá muito mais poderoso, inclusive, eles não reconhecem. Aí o Tony chega e fica armado, aquela coisa toda, mas não há conflito entre eles não, eles trocam uma ideia assim e tal, mas não há conflito. O Tony Stark explica pra ele toda a situação, tá? E aí ele vai ter que tomar algumas decisões em relação ao que tá rolando. Vai aparecer um adversário ali que ele vai enfrentar, um adversário que é um inimigo dele, e aí ele enfrenta esse cara, mas aí quando ele enfrenta, aparecem ali os Thunderbolts dizendo, mas você não tá registrado, então vai ter um quebra-pau. E aí você vê que tem uma luta no poder que depois vai desembocar na derrocada da SHIELD, vai surgir um martelo, que é essa treta ali, né, uma treta que ainda não tá tão anunciada assim, mas você já sabe que tá rolando entre o Tony Stark e o Norman Osborn, tá? Então você veja que tem várias referências a histórias aqui, a grandes sagas do universo Marvel, perdão. Olha só, você tem aqui então vários núcleos de histórias, tá? Tô te mostrando o sumário. Você tem o núcleo do Nova, tá? Então você vai ter a saga principal, que é a Aniquilação, o prólogo. Essa é aquele tipo de saga que tem uma estrutura de vários tains, que é como se fazia, né? Eu falei lá atrás que era como se fazia, por exemplo, as sagas dos X-Men, o Inimigo Comum, e você tem vários tains de várias equipes, vários grupos. Esse material ele também é. E eu sei que eu sempre falo isso, porque eu amo o Omnibus, é um tipo de publicação que eu gosto muito, mas nesse caso especificamente ainda mais. Por quê? Porque se você for atrás dessas revistas mensais aqui, dos times, para você conseguir fechar toda essa trama aqui, cara, é muito complicado. A não ser que você seja, assim, uma pessoa apaixonada por ir em sebo, procurar, para você ler esse material completo, eu recomendo fortemente que você leia o Omnibus, porque aqui tá todas as séries. Então você tem aqui a Aniquilação, a série principal, né, que você vai ter o prólogo, aqui a Aniquilação, a Conquista, o prólogo, o primeiro volume e tal. Mas aí você vai ter o Nova, então tem histórias do Nova aqui, toda a situação, depois quando ele volta do reino do Império dos Kree, ele vai enfrentando várias batalhas, vem pra Terra e descobre o que tá acontecendo na Terra. Você vai ter aqui um desenvolvimento, um arco com o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, e é no arco dele que a gente vai conseguir ver todo o desdobramento, desenvolvimento
para o que depois, não é nesse ônibus ainda aqui não, mas depois vai ser o surgimento dos Guardiões da Galáxia, nessa reformulação. Aqui você vai vendo toda essa construção, é muito interessante, muito bacana o arco do Peter Quill aqui, bem legal mesmo, tá? É escrito aqui pelo Keith Giffen. Aí você tem um arco que eu também gostei muito, que é do Quasar. Para quem leu, por exemplo, aquela Epic Collection dos Vingadores, Tempestade Galáctica, né, que saiu recentemente pela Panini, acabou ganhando aí um apreço muito grande pelo Wendell Vaughn, né, que é o Quasar. Spoiler aqui de novo, tá? Tem que dar esse spoiler. O Quasar, ele é morto no Omnibus Aniquilação, e na Aniquilação a Conquista a gente vai ter uma nova Quasar, que é a Fil-Vel, que ela Fila-Vel, que ela é filha do Capitão Marvel. Ela é filha do Marvel, o Guerreiro Kree, e ela é uma Kree também. E aí ela recebe aqueles braceletes cósmicos que dá o poder ao Quasar, ela se torna Quasar, mas a gente vai ver que lá no final do Omnibus da Aniquilação e aqui no Conquista, ela tá um pouco reticente de utilizar esse poder do Quasar. Ela que é namorada da Serpente da Lua, a Serpente da Lua também está passando por algumas situações, ela sofreu um trauma muito grande na mão do Thanos no primeiro Omnibus, e aqui no segundo ela vai ter um arco muito bacana também. Interessante dizer é que não, vou falar depois desses arcos, vou falar já, vou voltar já. Tem o Espectro, que é uma figura importante também, que teve um arco, na minha opinião, um pouco xoxo. Parecia que ia ser um negócio espetacular e no final desse ônibus ele fica abaixo. É um personagem, na minha opinião, é o arco pouco desenvolvido, mal desenvolvido, principalmente na sua parte final. Ele promete muito, na finalização dele o personagem acaba fazendo uma coisinha lá e assim, que realmente não é nada épico, não é nada daquilo que se promete. Tá? Então esses aí, então, a gente vai ter o arco do Ronan também. Então a gente tem Ronan o Acusador, a gente vai ter aí então estes arcos principais. O Ronan vai se aliar ao Super Skrull, a gente vai ter ali uma equipe formada, inclusive o Ronan tendo ali uma série de, digamos assim, de atos diplomáticos para tentar impedir essa conquista aí da Falange, tá? E o que é exatamente a Falange? A Falange é a Aliança Falange que eu já te mostrei, unida ao Ultron. O Ultron vai conseguir, com a sua mente, ele tem essa capacidade de assumir vários corpos, né? No caso aí, metálicos, né? Embora que aqui ele vai conseguir fazer uma coisa, inclusive, diferente. Ele vai se conectar, né, com a Falange, ele vai conseguir dominar a Falange, e aí ele vai utilizar o fato, né, ele vai se aproveitar do fato de que vários impérios estão bastante enfraquecidos, em especial o Império Kree, aqui é muito focado no Império Kree, né? Ele vai conseguir utilizar isso, e toda a tecnologia dos Krees, a força de guerra, a força tática dos Krees, e em especial da Falange, né? Os Krees são dominados também, mas inicialmente a Falange, depois vários guerreiros Krees são dominados, para conseguir inclusive fazer uma espécie de transposição, de separação do Império Kree do restante do universo. Então ele fica ali meio isolado, quem entra não sai, quem sai não entra e tal, fica um negócio complicado. A gente vai ver o arco do Richard Rider aqui enfrentando muitas dificuldades por conta disso. E no primeiro Omnibus a gente viu que o Richard Rider, né, ele começou a travar ali um relacionamento amoroso com a Gamora, e a gente vai ver que ele vai ter muitos problemas com isso, porque essa inteligência da Falange tem essa característica de ir contaminando todo mundo, né? Vai contaminando, vai dominando todo mundo, e o Richard Rider eventualmente vai ser dominado também pela Falange. Eles ficam com esse aspecto aqui, ó. Tá vendo a Gamora aqui, ó? Com esse aspecto aqui dessa contaminação. É muito de X-Men isso, né? Essa coisa de vírus contamina, tem o Cable e tal. Eles pegam essa ideia e desenvolvem aqui na narrativa. Em momento algum aparece os X-Men aqui. A gente vai ter sim uma participação. Eu fiquei bem contente quando eu vi o Warlock, que é um personagem que eu gosto bastante. Vai ter participação do Adam Warlock. E a gente vai acompanhar aqui em talvez 80% desse material a alternância desses arcos. Você vai ler ali o que está acontecendo com o Quasar, você vai ler com a Quasar, né? Você vai, ela e a namorada dela, a Serpente da Lua, você vai ver o que está acontecendo com o Richard Rider, você vai ver aqui o Drax vai se unir ali em determinado momento à Gamora, para eles executarem uma missão que vai criar muitos problemas para o Nova, né? E a gente vai, as histórias que mais me empolgaram realmente são as histórias do Nova. À medida que a gente vai avançando, vai vendo aqui o desenvolvimento
dessa equipe que tem como missão tentar livrar, né, os Krees desta ameaça, desta contaminação da Falange, e é muito complicado isso porque guerreiros muito poderosos foram contaminados pela Falange, então isso vai criando uma dificuldade muito grande, né? A gente está avançando aqui, e uma característica, né, que eu falei, vou falar depois, vou falar agora, que é a seguinte: você vê que cada arco ele tem uma característica de um certo tipo de fantasia, um certo tipo de construção de roteiro. Por exemplo, as histórias do Peter Quill, né, formando o grupo ali, vamos invadir e tal, cara, lembra muito os esquemas assim de Star Wars, lembra muito o jeitão de Star Wars. Quando você fala da Philavel, né, que é a Quasar juntamente com a Serpente da Lua, cara, aí já é um clima bem fantástico. Olha as capas, olha. Já é bem estilão, assim, fantasia, sabe? Um pouco de fantasia medieval, espacial. Tem muito essa pegada, né? O Espectro também. O Espectro, pra mim, é a grande decepção do material, tá? Porque ele parecia que, pô, esse personagem aqui é top, hein, meu? Mais ou menos. Tem uma origem legal, que vai contar ali a origem dos Krees. Ele é um Kree, mas não é um Kree, e aí tem toda uma explicação, e é aquela coisa, né? Quadrinho de super-herói, explica tudo, o cara conta aquela historinha, bem expositivo, mas a gente acaba aceitando todos esses problemas de roteiro pela ação, né? Você precisa saber do que está acontecendo pela ação. Então a gente vai vendo ali esses personagens tentando combater essa invasão que é dominada, que é liderada pelo Ultron. Nos 20% finais aqui da história, 10% finais, tem o Alto Evolucionário, ó, outro personagem aqui das antigas do universo cósmico da Marvel. Então, cara, isso aqui assim, é o universo cósmico da Marvel no nível hard, cara. Você tem Adam Warlock, Alto Evolucionário, Super Skrull, Ronan o Acusador, os Krees. Aqui não é muito citado, por exemplo, os Skrulls, o Império estava devastado, não é muito citado os Shi'ars, mas também é citado aqui os Shi'ars, os Baduns também, essas raças cósmicas aí do universo Marvel. O arco do Adam Warlock eu curti, ele vem lá desde o primeiro, tá? Mas ele vai ter um desenvolvimento maior aqui. Tem o Ultron aqui participando. E, cara, como o Ultron é difícil, né, cara? O Ultron é um inimigo, quando ele aparece, assim, não sei você, mas quando eu tô lendo o quadrinho dos Vingadores, tá, aparece o Ultron, fala, pô, é o Ultron, mano, o Ultron é muito embaçado demais. E esse quadrinho consegue criar essa sensação de ameaça. Isso foi uma coisa que eu gostei muito nesse trabalho, mais do que no primeiro Ônibus. O do Aniquilador, eu sentia assim, eu não sentia aquele perigo todo do personagem, sabe? Assim, tinha uma guerra acontecendo e tal, mas não sei, talvez até pela lentidão da história, a invasão vai acontecendo de forma mais lenta, eu não sentia tanto uma urgência tão grande como eu senti nesse material, que é mais urgente, é mais perigoso, é mais complicado, tem mortes, cara, morrem personagens importantes dentro dessa narrativa, tem situações aí de personagens sendo capturados e torturados para revelar os mistérios, e, cara, tem traições, tem tudo isso que acontece em guerras, e guerras cósmicas, tá? Então é o seguinte, galera, ó, o final talvez, a solução que eles arrumam para vencer o Ultron, a solução um pouco forçada, é um pouco forçadinha assim, mas não tanto assim, é um pouquinho forçada, tá? Você consegue aceitar e vale a pena a viagem, na minha opinião vale muito, tá? Vale muito a pena, se você é alguém que quer conhecer mais do universo cósmico da Marvel, esses personagens aqui e toda a construção que vai desembocar depois, claro, né, nos Guardiões da Galáxia. Cara, esse material aqui é muito bacana, mas você precisa levar em consideração todas as ressalvas que eu fiz aqui. É importante que você leia esse material aqui. Você vai aproveitar muito mais se você já tiver conhecimento de outras grandes sagas do universo Marvel. Se você não conhece e partir direto para essa leitura, em algum momento você vai sentir a necessidade de reler esse material. Você vai sentir a necessidade de reler porque você vai sentir que tem alguns personagens que, pô, não ficam bem explicados se você não os conhece, e é uma característica dos dois Ônibus, tá? Os dois Ônibus têm essa característica que eles trabalham com muitos personagens. Vou até colocar na ordem aqui, ó. Eles trabalham com muitos personagens cósmicos. E aí, para fechar essa análise, dizer que esse segundo aqui, ele mantém
alguns personagens importantes. Gamora, o Richard Ryder, o Nova, o Drax, né? Tem participação do Ronan, tem participação do Super Skrull. Eles estavam no primeiro ônibus, eles se mantêm. Mas aqui, nesse primeiro, a gente vê muita participação dos Arautos de Galactus, o próprio Galactus, o Thanos, né? A gente vê muita participação deles nesse primeiro ônibus aqui. E no segundo a gente não vê quase participação. Não tem participação deles praticamente. Você não vê o Surfista Prateado, você não vê o Thanos, você não vê o Galactus, porque eles resolveram explorar, né, mais a questão da Falange e mais especificamente o Império Kree. Então você vê alguns personagens aqui, mas eles tentaram aqui nesses dois trabalhos, dessas duas mega sagas, ampliar bastante o nosso conhecimento do universo cósmico da Marvel, e para mim é o grande mérito desses dois ônibus, tá? Eles expandem e expandem muito a concepção que a gente tem de universos, dentro do universo Marvel. Para mim, o grande trunfo desses dois trabalhos foi aprofundar mais o conhecimento que a gente tinha sobre esses personagens. Se você ler quadrinhos lá dos anos, até dos anos 90 e tal, tem os Shi'ars. Os Shi'ars parece que é um povo, é um monólito, né? Um monobloco, assim, todo mundo serve uma rainha e tal. Às vezes tem umas tretinhas ali, né? A Lilandra tem umas tretinhas com o irmão dela e tal, mas você não consegue sentir ali um aprofundamento, vários grupos políticos diferentes, grupos dissidentes, traições e tal. É um pouco menos. Aqui ele aprofunda bastante e aprofunda em escalas realmente muito grandes. As duas séries tentaram ampliar a nossa percepção, a nossa compreensão do universo cósmico da Marvel em proporções muito grandes. Então são materiais mais desafiadores para ler. São materiais que você vai ter que dar uma consultada em alguns resumos, ler algumas coisas e tal, para você compreender, porque são vários núcleos, são muitas informações acontecendo. A guerra, ela é um pretexto, no caso aqui, né, pensando editorialmente, para ampliar esse universo Marvel. Então a saga principal, a guerra principal é facilmente compreendida. Aqui eles estão enfrentando a invasão do Aniquilador, que está tentando trazer o universo de antimatéria, tentando fazer com que os territórios do universo de antimatéria da zona negativa, engulam o universo de matéria positiva. Aqui você está vendo o Ultron tentando fazer o que o Ultron faz, que é tentando dominar o universo com a utilização da Falange. Mas esses tains, esses outros núcleos, as complexidades deles, os grupos que eles estão enfrentando e tal, é um material que demanda uma leitura mais atenta, é um pouco mais complexo, é mais indicado para leitores que tenham mais experiência em outras sagas cósmicas do universo Marvel geral, que eu já expliquei aqui, desde a fase do Thanos, Trilogia do Infinito, até a Guerra Civil, X-Men, Aliança Falange, também é um material que vai te dar essa base. Se você é alguém que está iniciando, vai lendo, fazendo aquela pesquisa e lê devagar, para que você possa compreender, porque não é um dos trabalhos mais simples de compreender, tá? É um material, na verdade, bastante complexo, assim, que até para leitores experientes demanda aí uma releitura. Eu seguramente em algum momento na minha vida eu vou reler os dois trabalhos para aprofundar mais os conceitos. Compreensível, compreendi toda a história, mas é necessário para que você obtenha uma maior profundidade de conhecimento desse universo cósmico, reler esses materiais porque é complexo. Fechou? É isso aí, eu vou deixar o link dos dois para você adquirir, tá bom? Me diz aí se você já leu esse material, se gosta, não gosta, deixe suas perguntas aí nos comentários e não se esquece da live que vai rolar amanhã, a gente vai falar dos 40 ônibus, o link tá na descrição. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!